muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Anelisa Yamaguchi e sou especialista em transição de carreira. E neste vídeo eu vou te ensinar como combater a estagnação profissional com um exercício super prático. Eu vou contar a minha experiência e talvez você se identifique comigo. E quando eu estava trabalhando na universidade, já no meu terceiro ano de trabalho, eu tive uma crise muito grande de estagnação, um momento que fiquei muito perdida. Até esse momento eu estava numa loucura tremenda, preparando minhas aulas, e como eram em japonês, eu sentia que deveria ser perfeitas, o que levava muito tempo, e na verdade uma enganação terrível, né? Havia vários trabalhos na universidade, no departamento, que tinha que aprender. Tinha muitas reuniões, tinha que orientar alunos, além das minhas próprias pesquisas. Bom, como você vê, tudo isso leva muito tempo. Então, essa foi uma fase que acredito que todo mundo passa quando começa o novo trabalho. Mas, depois do tufão, vem a calmaria. E somente mais tarde é que eu fui descobrir que depois de conseguir uma meta importante, se você não tiver outra na frente, a gente fica perdida. E foi isso exatamente que aconteceu. Eu resolvi que ia seguir a vida mais tranquilamente. E passaram-se meses e meses. Eu estava apenas vivendo. Eu não tinha mais uma meta definida. Estava me sentindo muito incompetente e tinha pensamentos recorrentes que todos os meus amigos estavam publicando artigos, trabalhando muito, menos eu. Eu já nem conseguia mais assistir TV. E o que poderia ser um passatempo virou quase que um pesadelo. Por exemplo, eu assistia a TV e ficava pensando que a jornalista, a artista, o artista, todo mundo que eu assistia estavam trabalhando, menos eu. Eu já não mais me identificava com a Anelisa batalhadora e esforçada que sempre fui. Eu tinha lutado tanto para conseguir aquela posição e depois que eu cheguei lá, eu já não estava mais encontrando razão para estar trabalhando. Já não tinha mais desafios. E os desafios que eu tinha pareciam tão intransponíveis que me sentia totalmente impotente diante da situação. E afinal, dava a impressão que eu só respirava, mas não estava vivendo. E isso era muito doloroso e triste me ver naquela situação. Eu tenho o costume de escrever quando eu estou em crise ou muito feliz. O feliz é para deixar registrado e a crise é para resolver. Geralmente quando a gente escreve, a gente organiza os pensamentos, né? Geralmente faço isso quando estou sentada num café, pois são momentos que eu me dou o direito de deixar a minha mente vagar. São lugares que não me identificam, então só tem a Anelisa lá, a pessoa. Por exemplo, a professora, a pesquisadora, a doutora desaparece. Eu não tenho nenhum título. E eu me lembro assim, muito bem que eu estava sentada num café no centro de Tóquio, tomando um café super delicioso. O lugar era uma combinação de moderno, rústico, japonês, bem pequeno, como vários lugares em Tóquio. Havia uma luz branda que deixava o ambiente super aconchegante e acolhedor, e havia poucas pessoas. Eu estava lá com meu caderninho de anotações e reli uma frase que havia escrito há alguns anos, que um professor havia me dito, que havia me ensinado. E esse é o meu mantra. E gostaria muito que esse fosse o mantra deste canal. Que a expressão é Shoshin ni Modoru. Eu amo essa frase e sempre me guio por ela. E deixe-me explicar um pouquinho o que significa essa expressão. Shoshin significa origem. E Modoru é voltar. Então, a ideia é quando estamos assim, perdidos ou confusos e não sabemos o que fazer, nós temos que voltar ao espírito, ao estado original de nossas ideias, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. Então, dessa forma, você tem como se reconectar com o seu eu verdadeiro, lembrando da sua essência, do que está ou estava querendo buscar. Então, novamente, essa frase estava me salvando. E eu tinha que voltar às minhas origens, óbvio. Eu devia isso a mim mesma. Estava sendo injusta, ingrata, abusiva comigo mesma. E se me lembrasse de onde vim, eu não tinha nenhum motivo de estar como estava.
Eu gravei um vídeo falando da minha história quando estava morando no Japão e como foi a minha transição de carreira. Então, se você não assistiu ainda, eu gostaria muitíssimo que você assistisse para que entenda esse meu momento eureka. Bom, mas não é assim com todo mundo. Geralmente, quando as pessoas elas tendem a sentir que estão estagnadas, ir ao trabalho é quase que um castigo. E o tempo que passa no trabalho parece uma eternidade. Você fica olhando o relógio e de meia em meia hora pensando que passou horas e nada. E você não vê a hora de ir embora. Você só trabalha para pagar as contas. E às vezes nem isso. Toda essa situação tem causado um grande problema emocional, como por exemplo, insatisfação, ansiedade, apatia, medos, insônia, estresse e até mesmo, no nível maior, depressão. Você não sabe o que quer e sempre tem milhões de desculpas e reclamações, desde culpar o seu chefe, que é muito chato, incapaz, e pode ser até que ele seja mesmo, né? Por exemplo, que o mercado está saturado, a tecnologia evoluiu muito rapidamente, você acha que não é muito bom nisso. Ou eu nunca vou conseguir mesmo, e as desculpas e as reclamações, elas são infinitas. E a consequência disso é provavelmente que você não tem nenhum tipo de desafio profissional, porque você também se acomodou. E não buscou nenhum tipo de conhecimento ou melhorado algumas das suas competências, habilidades ou seus próprios talentos. E você, o pior, né, que você acha que não tem capacidade, está inseguro ou insegura e se sente a pessoa mais incompetente do mundo. Já faz um tempo que não recebe nenhuma promoção ou aumento salarial. Se você se identifica com o que eu acabei de comentar, você precisa fazer algo para mudar essa situação. E se você está aqui me assistindo, é bem provável que esteja querendo mudar. E é justamente o que eu quero fazer neste vídeo e neste canal. Ajudar você a mudar essa situação, a fazer a sua mudança de carreira, ou fazer a sua carreira andar ou mudar. Olha, eu vou te dizer algo que talvez você não queira ouvir, até feche o vídeo. Somente 20% da estagnação são problemas externos, por exemplo, como o mercado, a tecnologia, o seu chefe, etc. E 80% é a sua atitude, seu comportamento, ou seja, depende de você. E olha, eu sei que não é fácil assumir a total responsabilidade, mas eu não vejo outra saída. Mas olha, vamos juntos ou juntas superar isso, e essa é a minha missão. E dicas eu sei que você vai encontrar de montão aqui no YouTube. Por isso, eu quero te ensinar o como, porque o que você já sabe. Eu quero te ensinar a mudar a chave, essa chavinha do seu cérebro, sempre com alguma estratégia, alguma técnica, algum exercício prático. E eu me refiro a mudar a chavinha, é entender como nós, seres humanos, funcionamos, ou os motivos do porquê agimos como agimos. Eu acredito em seu potencial, por isso eu acredito que se você souber a causa do problema, ficará menos difícil de encontrar a solução para o seu problema. Nós muitas vezes deixamos de fazer o que é importante porque priorizamos os nossos sentimentos no presente e nos concentramos em fazer coisas que nos ajudem a nos sentir melhores agora, neste momento. Isso mesmo que à custa de agir contra os nossos objetivos de longo prazo. Olha, eu vou repetir isso porque é muito importante. Nós temos esse comportamento, isso mesmo que à custa de agir contra com os nossos objetivos de longo prazo. Vou te dar um exemplo que você vai entender. Você sabe que precisa parar de checar os feeds do Instagram, parar de jogar videogame, assistir Netflix, mas isso é muito mais agradável e prazeroso agora. E eu sei que é super prazeroso. Mas ao invés disso, você deveria estar escrevendo o seu currículo, aplicando para mais uma nova vaga, terminar o seu curso online e
todas as atividades que disse que iria fazer para mudar de carreira ou para sair dessa estagnação. E, essencialmente, essa atitude ocorre quando você abre mão do seu desejo de gratificação instantânea, de momento, do agora, e de se envolver em comportamentos que te satisfaça no curto prazo, em vez de trabalhar nas tarefas que te irão beneficiar, ajudar a trazer resultados a longo prazo. A causa disso é a estrutura do nosso cérebro que pensa no agora como meio de sobrevivência. E eu costumo dizer que o nosso cérebro é muito primitivo para o mundo tão moderno que nós vivemos hoje. E esse tipo de comportamento está relacionado ao conceito do princípio do prazer. Vocês já ouviram falar do princípio do prazer? Pois é, ela é a tendência de buscar atividades prazerosas e evitar atividades desagradáveis. Então, funciona assim. Embora esse seja um comportamento natural e instintivo, torna-se um problema sério quando você é incapaz de controlar essa atitude, uma vez que obriga você a buscar continuamente satisfações de curto prazo, às custas de conquistas e desenvolvimento a longo prazo. Isso será o seu problema? Me conte aqui no comentário deste vídeo. Um outro problema que é muito relacionado a esse é que as pessoas veem o seu eu futuro desconectado com o seu eu presente. Então, essa desconexão entre eu presente e eu futuro pode levar as pessoas a procrastinarem tarefas muito importantes. E essa separação dos eus leva a pensar que o seu eu atual não é responsável pelo seu eu futuro, pois é o eu futuro é que terá que lidar com qualquer tarefa que está sendo adiada, ou lidar com quaisquer consequências por não conseguir concluir essas tarefas no presente ou no agora. É bem louco isso, você não acha? Pois é, infelizmente, temos uma parte do nosso comportamento que é muito irracional. Mas como assim? Olha, eu vou te dar um outro exemplo que talvez você já saiba ou já tenha tido alguma experiência própria ou com familiares, amigos, conhecidos. Por exemplo, alguém está muito acima do peso, com falta de disposição, dificuldade inclusive para andar e fazer atividades normais do dia a dia. A pessoa já foi ao médico e o médico já avisou que ela precisa começar a comer de forma mais saudável possível. Caso contrário, começará a ter problemas ainda mais sérios em um futuro muito próximo. E esse pode ser um caso de vida ou morte. E o que a pessoa faz? Mesmo assim, a pessoa não muda. Ela fica dando desculpas que o metabolismo dela é muito lento e que amanhã começará. E um dos motivos, porque na verdade são vários, né? É que isso é visto como um problema de uma outra pessoa. Isto é, como o problema do seu eu futuro. Um outro exemplo, você sabe que no fundo, para melhorar a sua situação na empresa, você precisa fazer um curso para aprender aquela plataforma que o seu departamento acabou de incorporar. E você está vendo que somente as pessoas que fizeram o curso não só estão ganhando um pouquinho mais, pois a sua empresa até deu um incentivo para quem terminasse o curso e talvez uma futura promoção. Mas mesmo assim, você diz que vai fazer amanhã e esse amanhã nunca chega. E quanto mais você procrastina, mais fica mal, mais se sente incapaz e acaba não fazendo nada, porque você realmente trava. E afinal, o seu eu futuro é que vai ter que resolver essa situação e esse futuro parece que está distante. Então veja, e você provavelmente deve estar vivendo parecendo um bichinho. Você acorda, toma café, vai para o trabalho, faz o seu serviço normal, volta para casa, janta, toma um banho, dorme e no outro dia é a mesma coisa. E é bem provável que esteja assim há anos. E não existe nada de interessante na sua vida pessoal e nem profissional. Mas como fugir disso? E como resolver essa situação? É isso que vamos explicar. Você
já ouviu essa expressão, ciência, potência, está? Olha, o meu latim não é muito bom, aliás, não é nada bom. Essa frase em latim significa que conhecimento é poder. Vamos colocar aqui na tela. Acredito fielmente nessa afirmação e até adicionaria que além de poder é a solução. E muitas vezes saber algo é suficiente para causar grandes mudanças em nossas vidas. Um exemplo muito simples que faz uma diferença incrível em sua eficiência no trabalho é saber que pode usar a função busca avançada para quase que tudo que está digitalizado. Por exemplo, você já pensou ter que ler tudo para buscar algo que realmente seja útil para você neste mundo tão vasto de informações? É isso que eu me refiro, essa informação. E acredito que todo conhecimento, ele precisa vir acompanhado de ação e transformação. Isso é muito importante para mim, pessoalmente. E um dia, se você quiser, eu conto o porquê. E por isso que neste canal, a nossa missão, a minha missão é oferecer conhecimento sobre como mudar de carreira, mas um conhecimento aplicado com ação, estratégia e também com muitos exercícios. Então, bom, o que você deve fazer na prática? Primeiramente, não ceda a se sentir bem. O ganho de curto prazo é a dor do longo prazo. Lembre-se dessa frase. Se eu fosse você, escreveria: ganho de curto prazo é dor de longo prazo. Quando você não consegue ter controle das suas emoções, e geralmente é porque o reparo emocional de curto prazo tem prioridade sobre seus objetivos de longo prazo. Vou te dar um exemplo. Tarefas com peso emocional mais alto nos deixa ansiosos ou sobrecarregados. Então, nós cedemos para nos deixarmos bem, para nos sentirmos bem, buscando alívio emocional imediato. E deixamos a tarefa para amanhã. Acho que você já deve ter tido essa experiência, né? E aqui que a inteligência emocional também é tão importante para conseguir levantar do sofá e parar de checar as mídias sociais. E é importante aprender a reconhecer que podemos ter essas emoções negativas sem agir sobre elas. Eu sei que não é fácil, porque a gente quer fazer alguma coisa com esses incômodos, não é verdade? Então, tente fazer o seguinte: fique parado por 1 minuto. Olha, não ceda àquela frase, vou sentir mais vontade amanhã. Reconheça as suas emoções negativas, mas comece a si mesmo. Saber que está progredindo em uma meta, algo que se dispôs a fazer, oferece uma motivação para dar um passo à frente, para seguir em frente. Então, basta começar. Eu coloco basta porque eu sei que não é fácil. Então, basta começar porque as emoções negativas, elas irão embora. O basta começar, eu também sei que não é simples, mas eu tenho 100% de convicção que é uma prática. E eu sou um exemplo disso, que realmente é uma prática. E você sabia que inclusive existe uma lei na física que diz o seguinte: é necessária uma quantidade enorme de energia para superar a inércia e começar inicialmente, mas é preciso menos energia para continuar. E o que isso quer dizer? É que gastamos as mesmas ou menos energia para nós continuarmos o que nós estamos fazendo. Não é super legal saber disso? Então, começar exige realmente energia. E lutar com algo desconhecido gasta também energia. Mas depois que você começa, depois que você vence aquela resistência inicial, aquela dificuldade, a coisa vai, a coisa flui. Então, acredite em mim. Olha, pelo menos tente começar a fazer aquela tarefa difícil. Então, em vez de fugir dos sentimentos desconfortáveis, entenda que eles existem, assim como os positivos. E são só emoções. Olha, eu sei que é desconfortável,
que incomoda, que dá vontade de fazer algo para se livrar desse sentimento o mais rápido possível. Mas identifique essas emoções negativas que estão surgindo em você enquanto se prepara, por exemplo, para trabalhar naquela tarefa difícil que não consegue começar. Ou se, por exemplo, se você já está trabalhando naquela tarefa difícil, está com vontade de parar, simplesmente continue. E qualquer coisa desagradável que você esteja sentindo inicialmente, ela é temporária. E ela vai embora, se você continuar. Então, quanto mais você aprende a tolerar esse desconforto passageiro, temporário, mais o seu autocontrole e a sua disciplina, elas aumentam e você começa a se ver de forma diferente. Isso que é o mais legal, que a gente tem que se ver diferente. E você começa a se ver como alguém que consegue vencer as suas impulsividades, uma pessoa que está no controle da sua vida. Isto é, uma pessoa capaz. Isso é tudo que a gente quer, não é verdade? E essa é a ideia central de como sair do seu estado de estagnação que você encontra nesse momento. Então, quando estamos fazendo pequenos progressos em direção aos nossos objetivos, aumenta o nosso bem-estar. Então, para você que quer vencer a estagnação, começar a dar o seu primeiro passo para mudar de carreira, isso significa que apenas, por exemplo, organizar a sua mesa, iniciar uma simples pesquisa, começar a colocar as suas ideias aleatoriamente no papel, mas colocar alguma ideia no papel, isto é, escrever, isto é, fazer uma ação em prol do que deseja, mesmo que seja pequena, mas tem que ser constante, como eu tenho dito. E fazendo isso, pode levar a uma maior felicidade e uma satisfação com a vida. E que, por sua vez, tem o potencial de levar um grande resultado e um enorme progresso. E quando se trata de procrastinação, estamos felizes agora porque adiamos fazer algo. Então, acreditamos que essas emoções negativas também estarão presentes amanhã, quando voltarmos à tarefa. Mas isso nunca acontece. E eu imagino que você tenha já tido essa experiência. Então, saber que não podemos prever ou antecipar essas nossas emoções torna mais fácil agir agora, porque pode permitir que você comece uma tarefa mesmo que não esteja motivado. E olha, ironicamente, quando você começa a fazer, é também quando a motivação aumenta. E eu imagino que você também já tenha tido uma pequena experiência com relação a isso. E quando a vontade, a energia aumenta, sabe aquela sementinha da transformação, ela começa a brotar em você. Inclusive, as pesquisas comprovam que a força de vontade ela é comparada ao músculo. Então, por isso, quanto mais você desenvolve esse músculo, mais poderá usá-lo no seu dia a dia. Então, você sabe aquela frase? Vai devagar com a dor que o santo é de barro? Quem tem fome come cru? Ou devagar e sempre? Pois é, exatamente essa ideia, de pouquinho em pouquinho. É uma decisão de tomar uma pequena e diferente atitude constantemente, todos os dias, para tentar ter um resultado diferente. E a vontade de fazer, ela vem com o processo, acredite em mim. Mas as pessoas, elas pensam erroneamente, equivocadamente, que precisam sentir vontade ou motivação antes de fazer algo. Mas ao contrário, a motivação, ela segue a ação. Inclusive, a própria origem da palavra motivação é mover para realizar uma ação. Interessante, não é? Então, comece com desafios, objetivos pequenos, antes de encarar metas mais difíceis. Bom, agora que já conseguiu entender e talvez até mudar a sua chavinha do seu cérebro, vamos colocar as mãos na massa. Eu quero te passar uma ferramenta que irá te ajudar a sair
da sua estagnação. E é uma técnica muito interessante e eficiente chamada análise de fatores de sucesso. Essa técnica ela foi desenvolvida originalmente por uma diretora e professora de serviços de carreira da Universidade de Harvard. E eu já fiz também algumas alterações e adaptações para esse exercício. Então, a análise de fatores de sucesso, ela serve para identificar alguns fatores chaves, como por exemplo, os seus valores, talentos, conhecimentos, que são importantes para você. E como a sua carreira pode ajudar você a melhorar e alcançar esses fatores. Olha só, perceba que não é a carreira que ajuda a melhorar você, é o contrário. É a carreira que a ajuda a ser um melhor profissional. Não é super interessante isso? Então, e essa análise ela é dividida em 4 fatores, que são alinhamento com a empresa, com quão alinhada você está com a empresa, os seus valores, as suas habilidades, o seu ambiente de trabalho e o bem-estar. Cada fator tem 10 perguntas pontuais, então sendo assim um total de 40 perguntas. Mas nesse vídeo nós vamos focar apenas em habilidades. E no meu curso tem o exercício completo e essa ferramenta pode ser usada em 2 situações. Analisar a sua atual empresa e descobrir os motivos de estar estagnado. Assim como quando for procurar um novo emprego ou mudar de carreira, para entender o que a empresa pode te oferecer para melhorar o seu potencial como profissional, como nós dissemos anteriormente. Então vamos às explicações dessa ferramenta. Então são no total de 10 perguntas. Nós iremos disponibilizar um PDF editável para fazer esse exercício, onde você poderá responder as perguntas, como também será um guia para saber onde focar. Então, primeiramente, a cada pergunta você precisa responder sim ou não. E depois, você precisa avaliar o nível de importância para você. Quão importante essa pergunta, esse item é para você? Então, vamos às perguntas. Primeira, as suas qualificações, como por exemplo, diplomas, anos de experiências e certificações, elas correspondem aos requisitos do trabalho que você faz atualmente? Você sabe dos seus pontos fracos que impedem o crescimento da sua carreira? Você sabe dos seus pontos fortes que ajudam no crescimento da sua carreira? Quarto, você faz ou fez algum tipo de treinamento para ter melhor desempenho em sua posição? Quinto, você passa 80% do seu tempo fazendo tarefas de que realmente gosta? Sexto, você consegue ajuda em tarefas que não gosta de fazer? Sétimo, a sua posição atual proporciona conhecimentos ou habilidades que permitirão que faça uma mudança de carreira futuramente? Oitavo, em sua posição, quando necessário, você tem a oportunidade de agir de forma independente? E nono, em sua função, você tem condições de usar a sua criatividade para fornecer soluções para os problemas que surgirem? E a última pergunta, a sua organização ou a sua empresa oferece a oportunidade de atualizar os seus conhecimentos e habilidades? Bom, depois de responder a todas as 10 perguntas, em seguida, você precisará contar o número de respostas sim. E também como número atribuído à importância, isto é, o quão importante foi para você ou não importante. Depois de fazer isso, terão as respostas e umas respectivas análises para cada fator conforme o número de respostas sim e as respectivas importâncias. Coloquei algumas sugestões de que você deve fazer como mais ou menos para te direcionar, mas lembre-se, é só uma direção, você é que precisa pensar o que é importante.
Mas é essencial que após preencher, pense em cada pergunta abordada e o que deve fazer para sair da situação que você se encontra atualmente. E a resposta e sugestões do seu teste estão abaixo do exercício no mesmo PDF. Então você vai receber um PDF que tem as perguntas e depois as respostas. E nós iremos disponibilizar um link para você poder baixar o PDF. Olha, eu espero muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo que essa ferramenta, a informação que eu trouxe aqui para você, ajude você a sair dessa situação que você se encontra. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se inscreva no nosso canal do Telegram, que está aqui na descrição desse vídeo. Olha, eu te vejo no próximo vídeo e muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Muito obrigada.